Seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção, Rei do meu coração. Seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção, tu és. Tu és bom, bom. Tu és bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas veias, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, tão bom. Tu és bom, oh, oh, oh. Tu és bom, Senhor, oh, oh, oh. Tu és bom, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Essa certeza alegra o nosso coração. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais, Senhor. Não me deixarás jamais. Tu és bom, oh, 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 oh. Tu és bom, tão bom. Tu és bom, Senhor. Oh, tu és bom, Boa noite, Deus abençoe a sua vida. Que alegria estarmos juntos outra vez neste programa Verdades em Pauta. Nós estamos muito felizes e rogamos a Deus que este programa seja uma bênção para a sua vida, para todos aqueles que estão nos assistindo. Amém? Hoje nós temos um tema muito interessante, um tema que com certeza vai mexer com você. Crendices e superstições gospel. Você acha mesmo que levantar o pé, ou melhor, levantar-se de manhã e colocar o pé direito na frente, isso traz sorte para o dia? Será que arruda e sal afastam maus espíritos? E deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, isso abençoa a casa, afasta os demônios? Vestir-se de branco na passagem do ano traz mesmo sorte? Olha, nós temos uma equipe aqui que vão trabalhar sobre esses temas e eu tenho certeza que muitos deles serão respondidos e você será abençoado. O programa Verdades em Pauta está entrando no ar. Fique conosco, vamos adorar o Senhor. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo
Este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Esse é o meu respirar. Este é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. Este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou. Sem ti. Amém. Glória a Graças a Deus. Deus. Amém. Que linda canção. Que bênção os nossos cantores, os nossos Amém. queridos que vieram trazer um brilho tão especial ao nosso programa Verdades em Pauta. Eu sou o Ari, eu sou pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata e atualmente estou pastoreando a nossa igreja lá em Duque de Caxias, que é uma baita de uma igreja muito abençoada. Nós amamos a igreja de Duque de Caxias, aqueles irmãos queridos, mas eu não estou sozinho, eu estou aqui com uma equipe de peso. Na verdade, irmãos, eu é que deveria estar sendo apresentado e não apresentando. Quem está aqui conosco hoje é o nosso pastor querido, pastor Paulo César Brito, nosso pastor presidente, um pastor querido. Pastor, Eu me sinto tão honrado de poder estar nessa reunião de Verdades em Pauta para falar sobre um assunto amém. que pode libertar muita gente. É verdade, pastor. Porque crendices e superstições desviam os servos de É Deus verdade. da ortodoxia da fé. É isso Ortodoxia aí significa a fé equilibrada, a fé bíblica, a fé que agrada ao Senhor. Amém. Estamos aqui para ajudar. Amém. Também conosco o nosso pastor Ayrton, pastor do nosso ministério já há muitos anos, atualmente está pastoreando a nossa igreja lá de Nova Iguaçu. Pastor. Amém. Um beijo para a minha igreja querida de Nova Iguaçu, que eu amo, e dizer que é importante, a verdade liberta. Um desvio no início é pequeno, mas quanto mais se afasta do ponto inicial, maior será a consequência, a distância da verdade. Da verdade. Então, esse assunto é importantíssimo que nós estamos tratando hoje. E nós esperamos que Deus nos ajude, porque é importante e não é brincadeira, não. Comigo também, conosco,
a pastora Isabel. Eu tenho a Amém. honra de estar casado com ela, uma mulher Amém. incrível que me abençoa e vai nos abençoar hoje aqui nesse programa. Bem-vinda, querida. Deus abençoe a todos vocês que estão nos ouvindo e vamos ver o que temos aí para hoje. Eu acredito que o Senhor vai falar no seu coração e esclarecer muitas dúvidas. E diga-se de passagem, a Isabel, uma psicóloga bem orientada. Amém. Né? Eu acho que ter o toque científico da psicologia para evitar essas crendices, Amém, pastor. isso também ajuda. Amém. Ajuda. O equilíbrio nos ajuda. A verdade. Eu vou pedir à pastora que faça a leitura de um texto bíblico que nós escolhemos e depois faça uma oração. Mas eu não posso deixar de citar aqui a participação especial de um pastor muito querido, que é o pastor Paulo Romeiro, que embora não seja do nosso ministério, mas é como se fosse. Sempre está nos visitando, durante muitos anos esteve nos ajudando. Não é isso, pastor? Fala um pouquinho do pastor Paulo Ele é Romeiro. professor de uma cadeira no Mackenzie. No Mackenzie. Um professor muito conceituado, muito querido, e tem sido uma referência teológica É verdade. lá em São Paulo, no Mackenzie. Pastor Paulo Romeiro, pastor da Igreja Cristã da Trindade. Amém. Esse querido pastor, ele vai estar tendo umas intervenções muito importantes aqui. Inclusive, ele vai introduzir esse assunto daqui a pouquinho, logo após a oração. A nossa técnica já deixa aí o vídeo no esquema. Pastora, por favor. Lá na Bíblia, em Atos, capítulo 17, versículo 22, olha o que diz a palavra do Senhor. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Olha o problema antigo. Em Colossenses, capítulo 2, 8 e 9, diz assim: Não permitam que outros lhes estraguem a fé e a alegria com suas filosofias erradas e superficiais, baseadas em ideias e tradições humanas e nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós estamos, Senhor, felizes diante de Ti, gratos a Ti por todas as boas dádivas que Tu tens nos dado. E, Senhor, neste dia, Senhor, nesta noite, nós queremos louvar o Teu nome, ó Pai, pela oportunidade de conversarmos sobre este assunto. E, Deus querido, que possa haver luz, trazer, Senhor, elucidar, Senhor, as dúvidas que as pessoas possam ter a respeito deste assunto. Amém. Nos ajuda, nos conduz em Teu amor. Nós te pedimos, amém. Amém. Pastor Paulo Romeiro nos introduzindo neste assunto tão importante. Ok. Tivemos um probleminha aqui na técnica, então eu vou introduzir o assunto. Você sabe que esse assunto, superstição, é a ideia que se tem sobre... Opa, entrou? Vai entrar. Amém. Outro momento no livro de Atos dos Apóstolos, em Atos 19, quando um grupo de pessoas se converteu, então trouxeram, e eles já estavam envolvidos em artes mágicas, e trouxeram seus livros em praça pública. Muito e bem. Fizeram uma grande queima. Nós tivemos uma dificuldade aqui na técnica, como é tudo feito ao vivo, né? Não Tá tem bom. problema. Vamos lá. Muito bem. Mas se nós fôssemos definir o que é superstição, seria uma crença errada, uma falsa ideia a respeito do sobrenatural ou um sentimento religioso excessivo e errôneo, que muitas vezes arrastam as pessoas ignorantes a práticas de atos indevidos e absurdos. Como o nosso país, o Brasil, é um país supersticioso, graças às religiões populares, às vezes nós vemos alguns cristãos que acabam trazendo esses resquícios do tempo que ainda estavam vivendo suas vidas ligadas a essa religiosidade supersticiosa e acaba trazendo isso para dentro do Evangelho. E aí nós temos alguns
pontos importantes aqui, como por exemplo, arruda e sal, pastor Paulo Brito, afasta maus espíritos? Pelo amor de Deus, o que afasta os maus espíritos é crermos no Senhor Isso aí. Jesus, porque aquele que está debaixo do Senhor Jesus, Satanás não lhe toca. Então, esse negócio de precisar de sal, de arruda, é uma superstição que, de uma certa forma, até denigre a nossa fé em Jesus Cristo. Se você crê no Senhor, você não pode crer em sal e nem em arruda. Você tem que crer em Jesus. É uma prática que é oriunda de cultos afros, não é? E as pessoas... Eu já vi pessoas na rua andando com galho de arruda, com folha de arruda na orelha, pisar no sal. E comer carne de porco no Réveillon? Diz que traz Tão lindo, prosperidade. maravilhoso. O que o senhor fala sobre isso, meu pastor? Comer carne de porco no Olha, Réveillon. meu Deus. É, O senhor sabe por quê? Eu estava lendo a respeito. Dizem que o porco, quando fuça para frente. Ah, olha aí. Então, e o peru é para trás. É pra trás. Então a turma come a carne de porco para poder ir para frente. Olha que coisa. Sim. E diferente de vocês que conheceram o Evangelho desde criança, eu conheci o Evangelho já com 16 anos de idade. Então, eu fui criado nisso tudo, entendeu? Mas a minha prática de vida diz que tinha aquele porco, aquela mesa linda, mas isso não mudou a vida de quem trabalhava, conseguia. Quem não gostava de trabalho, continuava sem isso trabalho. aí. Então, isso é crendice, Crendice. somente. Orelha ardendo. Ih, tem alguém falando mal de você. Crendice, É? né? De onde surgem essas coisas, meu Deus? Isso é um absurdo. Já imaginou se isso fosse verdade? Eu, sinceramente, eu nunca senti a minha orelha arder. Você já sentiu alguma vez, pastor? Nunca, só se você tiver uma otite externa. E olha que nós estamos falando com o doutor da área, né? É verdade, né, pastor? A minha já ardeu, mas foi por otite. E passar a virada do ano de branco. Essa é uma prática que nós vemos muito dentro Da das nossas sociedade, igrejas. né? Da E sociedade, entrou na igreja. Mas entrou na igreja. No final do ano é muito comum nós vermos várias pessoas vestidas de branco, porque diz que entrar o ano de branco vai trazer bons fluidos. Você vai entrar de pé direito, o ano vai estar aberto para você. São E crendices. vai por aí. Como é que é isso? São crendices. Se entrar de vermelho, então vai ter mais amor, que é a cor do amor. Se for de amarelo, isso foi o pastor Paulo disse. Essas crendices denigrem o poder do Evangelho. Então, isso é uma ignorância que a pessoa traz, e às vezes não por maldade, não é verdade? Não, o branco é uma cor fresquinha, Sim, no no dia de calor. calor, Sim. usar o branco porque tá calor, é uma Tudo coisa. Agora, bem. usar branco porque vai trazer sorte, pelo amor de- Condicionando a essa cor um efeito, algo, né, que vai modificar a sua vida. Há, inclusive, pastora, dentro... Até eu soube, que eu já li isso a respeito de que alguns profissionais até usam essa questão das cores, que diz que as cores vão suavizar, vão melhorar. Acho que a cromoterapia. Cromoterapia, né? através das cores. Existe, a ciência diz que existem certas cores que ativam o cérebro, né? Deixa você agitado. Se você pintar o quarto de uma criança todo de vermelho ou de laranja, ele vai ficar agitado. Se você quer no quarto que ele vá dormir, então pinta com o azulzinho. Mas não é clarinho. que tem um poder sobre o comportamento, assim, sobre as escolhas da pessoa, sobre o destino da pessoa, não. É que, é lógico, se você está num ambiente mais claro, fica mais agradável ficar ali, né? O ambiente colorido te ativa o cérebro, você vai ficar agitado, não vai dormir. Pastor Paulo, quando o senhor levanta de manhã, o senhor escolhe o pé que o senhor vai colocar no chão primeiro? Pé direito. Não, esse negócio de botar o pé direito, eu não sei de onde que surgem essas coisas. Eu fico estarrecido. Pastor, eu estava lendo sobre o nosso inventor do avião, O Santos Dumont. o Santos Dumont. Eu estive na casa dele aqui em Petrópolis. Sim, no museu ali. E um gênio.
mas supersticioso o homem. Totalmente. Ele tem uma escada na casa que ele mandou fazer, pastor, É. que você não tem jeito. Você tem que começar a subir com o pé direito. O primeiro degrau só existe do lado Só do direito. lado direito. E o segundo só do lado Isso. esquerdo. Assim. Exatamente. vai. E era superstição. É. Assim como o Zagallo, um excelente técnico, mas supersticioso, ligado ao número 13, né? O número 13 diz que a ajudou da a sorte. seleção a ganhar os campeonatos, etc, etc. Né? E vai por aí. Se você tiver 11 jogadores como Pelé, pode ser 13, 15, 17, nós vamos ganhar mesmo. E olha, ainda tem a questão, a tradição aí da noiva, né? A noiva ela se arruma e o noivo não pode ver. Segundo a crendice, é porque vai dar azar, não vai dar bem certo o casamento vai casamento. ter problema. Quando eu estava de noiva, eu não me mostrei rapidamente para o Ari, mas foi só pela surpresa, não é porque eu acreditava que eu ia ter azar no meu casamento, né? Foi Não, só mas para fazer as noivas surpresa. ficam desesperadas. É. Se o noivo, por acaso, as vê, elas entram em Ih, pânico. já acabou o casamento. Já o casamento já está fadado à crendices. desgraça porque o noivo viu. Não é muita... Veja que não tem a ver com a inteligência. Santos Dumont era inteligente. Tem a ver com uma experiência, às vezes, cultural. Sim. E, às vezes, experiências vividas realmente numa religião que é de uma influência que sofreu e, às vezes, ele não raciocina. Por exemplo, eu aprendi desde criança, perdeu alguma coisa, São Longuinho. Aí, uma vez, eu estava num Como é que é o apartamento... negócio? São Longuinho. São Longuinho. São Dá três- Longuinho? Dá dá três- três pulinhos. Essa eu não conhecia. Aí minha família diz, ó, perdeu. Aí minha irmã, olha, se perdeu, dá 3 pulinhos e fala São Longuinho. Aí eu dei os 3 pulinhos e virei e achei. Olha aí. Ah, Aí, o que Reforçou. aconteceu na minha vida? Olha, é reduzir demais a inteligência. Mas eu perdi alguma coisa. Começaram a não achar 3 pulinhos para São Longuinho. Aí o que acontece? Me converti, entendi o evangelho e tal. Depois de muito tempo, agora, semana passada, preparei as respostas lá do Papo Teológico, demorei horas, preparei. Cadê o pendrive? Onde eu deixei? Não achava. Procurei na minha sogra, procurei em tudo. Aí falei, Jesus, eu vou fazer tudo de novo. Não fui para São Longuinho. Falei, Jesus, e agora? Como é que eu tenho que achar? Me ajuda, Senhor. E procurei e não achava. Aí, em vez de São Longuinho, foi Santa Andréia. Eu falei, Andréia, me ajuda. Demorou Santa- um minuto. A Santa Andréia, sua Andréia esposa. foi lá Funciona. Porque e volta. as mulheres acabam Ela me vendo volta com o que pendrive. nós não vemos. É impressionante. Impressionante. Na minha casa, procurei tudo. eu olho e não vejo. É, pastor. A minha mulher chega e vê o que as mulheres têm que os homens não têm, mas As não tem nada a mulheres ver com até superstição. acham, às vezes as mulheres acham que os homens criaram esse negócio de propósito só para a gente ir lá procurar. Que ela acha, a gente acha que vocês estão vendo sim, é que não querem pegar. Os homens já acham o seguinte, que ela escondeu. Aí, depois, você procurou, ela foi lá e colocou aqui, ó, não. tá vendo onde estava? Você crendice. Tudo bem, mas deve ter algum irmão de nossa igreja em casa, algum cristão, mesmo que não seja de nossa igreja, perguntando assim, tudo bem, pastor, mas eu nasci no evangélico, eu sou crente há muitos anos, e eu não tenho essas práticas, não. O que eu tenho com isso? O que esse assunto tem a ver conosco, nós que somos da igreja, que servimos a Jesus? O problema é que muitas dessas crendices que foram citadas aqui, até com ar de brincadeira, são trazidas para dentro da nossa vida cristã. E aí começa a complicar o nosso relacionamento com Deus, conforme o nosso pastor já nos adiantou aqui no começo. Quer ver só? Pastores, o que vocês podem destacar sobre essas crendices dos cristãos evangélicos? Vamos lá. O que é que nós podemos destacar nesse tempo de cristão que nós temos, convivendo com inúmeras pessoas? O que podemos destacar que nós observamos, às vezes, nas práticas mais comuns das pessoas, no lidar com as outras, no lidar com a vida e no lidar com as coisas de Deus? Quando é que nós percebemos essa questão das crendices? Por exemplo, que ser cristão É ir na igreja é estar na igreja todo domingo. todo domingo. Ora, será que nós estamos condicionados, o fato de ir ou não no domingo,
nos faz mais ou menos cristãos? Não Porque entenderam. existe até um dito popular ligado à igreja popular que nós temos no Brasil, não é? Se você foi ao culto, se você foi à missa, semana abençoada. Como é que é isso, pastor? Domingo sem missa, semana sem graça. Nos plásticos de carro, de vez em quando, tem um. Olha aí. Como se ir Ir. trouxesse algum tipo de... Isso. A verdade é que ir à igreja sempre é bom. É muito bom. Sim. Nós devemos ir à igreja. Lógico. E domingo, no dia do Senhor, nós devemos estar na igreja. Agora, não é pelo fato de eu ir à igreja que eu serei abençoado, porque a gente sabe que Satanás também vai. Está lá, e ele não é abençoado. Então, E outra coisa, pastor Paulo, a Bíblia diz que nós já fomos abençoados em Cristo em todas as coisas. Nós vamos à igreja para adorar ao Senhor. Exatamente. isso sempre reflete em bênçãos Bênção para nós. nós. Mas não significa que se eu for à igreja, porque eu conheço pessoas que vão à igreja, mas não escutam o que o sacerdote está falando, não cumpre o que o sacerdote está ensinando, mas ele foi, já cumpri a minha... já cumpri o meu... Já fiz o meu compromisso com a igreja hoje. Mas pouca coisa ou nada tem a ver com aquilo que... A vida dele tem a ver com aquilo que ele ouviu, ou deixou de ouvir lá na igreja, enquanto o sacerdote estava falando. Sabe que tem uma crendice muito comum no meio do nosso povo, que a oração que vale, que funciona, é a do pastor. Né? A oração de um diácono ou de um membro comum, uma professora de escola dominical, até aqui a esposa do pastor, não vale. O senhor já viu uma filhinha eu no final do já vi culto? gente que chega para mim e pede que eu faça oração, e quando eu olho para a pessoa, ele fecha os olhos e faz assim, ó. Como se fosse receber um passe. Entendi. Como se o pastor desse um passe. Nós evangélicos não damos passe. Nós oramos em nome de Jesus. E a oração da fé quebra cadeias. Não é verdade? Já teve filhinha para você orar, pastor? Os diáconos, tudo do seu lado à toa, mas ninguém quer que o diácono ore, só Só você o que pastor. ora. Vem da nossa experiência cultural. Qual era a nossa experiência? Você cometeu um erro, procura uma pessoa O sacerdote. e fala, o sacerdote. Aí você tem uma coisa, pede uma bênção dele. E a pessoa vem para a igreja evangélica, vê na Bíblia que diz lá, vós sois sacerdócio real. Toda a igreja é formada por crentes, e a oração é direta, Pai Nosso. Mas ainda está em nós aquele sentimento, é diferente. Quando o pastor ir orar, vai ser diferente de quando o fulano orar, ou até a minha oração. Quando a gente aprende no Evangelho, desde pronto, que a nossa oração é eficaz. Então esse Do negócio indivíduo. de oração forte, Não, oração forte é uma oração em Cristo, feita em nome de em Jesus. nome de Jesus. Essa é a oração forte. Oração E a forte. pessoa também vem para o evangelho com algumas coisas na cabeça. É a história do ego te absolvo. Como se o sacerdote tivesse o poder de perdoar pecados. A Bíblia diz isso, que tudo que nós perdoarmos será perdoado nos céus. E se nós não perdoarmos, não será. Mas isso é a igreja. Não sou eu que faço isso. É a igreja que tem essa capacidade de abençoar uma pessoa, os irmãos, e não eu, pessoalmente, vou chegar para a pessoa e dizer, teu pecado está perdoado. Somente Jesus tem poder para perdoar pecados. Agora, é verdade que Deus distribui dons. E às vezes ele concede dons a um e a outro para, em um determinado momento, orar e a pessoa ser curada. Nós temos os dons de cura, nós temos os dons de maravilhas, nós temos os dons da palavra de sabedoria, e vai por aí. É verdade que Deus distribui, que o Senhor Jesus distribui esses dons com os membros de sua igreja. É isso, pastores? O que é, inclusive, um perigo. Eu vejo que a pessoa que vem, às vezes, ela cria uma idolatria com uma pessoa que tem um determinado dom. E, a partir daquele momento, ela tudo... Eu me lembro de uma irmã que tinha dons assim quando orava, e, às vezes, com ela tocava o telefone. Era uma pessoa da igreja querendo saber qual tipo de roupa que ela podia usar. Olha que exagero, né? Quais os lugares que ela poderia ir. Quer dizer, virou... A pessoa vira um guru. Um guru. É. Guru. É. Então, a pessoa tem um dom, orou por mim,
Inclusive que não é só ela, o dom é repartido na igreja. A igreja orando, acontece milagre. Algumas pessoas receberam dons de curar, amém. Mas você não pode idolatrar aquela pessoa, porque nem Paulo orando por Timóteo, Timóteo ficou curado. Pastor, isso não é brincadeira, é verdade. Verdade. Olha só, eu soube de um caso de um profeta que ele tinha uma tal autoridade dentro da igreja que em determinados momentos ele começou a determinar o dia em que os membros, inclusive o pastor, podia ter relacionamento com suas esposas, sexualmente falando. É domínio demais, né? Não é verdade? Olha que coisa... É abusivo isso, Isso é um abuso de aconteceu poder. num movimento chamado de Shepherd Movement, um movimento de discipulado, alguns anos atrás, que foi começado com Derek Prince, que depois se arrependeu de tudo que ensinou, pediu perdão de público, mas fez um estrago psicológico e teológico na igreja com esse negócio de você é meu discípulo e eu sou o teu discipulador e você tem que fazer compras no supermercado para mim, e se você quiser namorar alguém tem que pedir permissão para mim, e se você quiser entrar de férias e quiser passar as férias em Caxambu, você vai perguntar para mim se eu posso deixar você ir para Caxambu. Isso é opressão horrível. Com certeza. Até a namorada, Crendice. tudo, Sim, né? tudo. Escolher a namorada, E as tudo. pessoas ficavam debaixo da autoridade, entre aspas, Sim. espiritual daqueles gurus, que houve muito, e teve até casamento desfeito por causa disso, de falta de equilíbrio. Nunca permita que alguém se coloque como árbitro entre você e o seu Deus. Deus fala conosco. Lógico que Deus pode usar um irmão para nos dar uma palavra, para nos dar uma orientação. Deus usa um pastor ungido, uma mensagem. Deus usa um hino. Deus usa até um sorriso. É verdade. Deus usa. Eu compus um hino, o hino foi tocado, a pessoa ouviu o meu hino e se converteu. Deus pode agir de diversas maneiras, Verdade. mas cuidado com as crendices, cuidado com os desequilíbrios, cuidado quando você começa a olhar para um homem e achar que ele é divino, entendeu? Nós já temos um mediador. E o nosso mediador é o Senhor Jesus. Não sou eu seu mediador e nenhum dos pastores aqui. E nem queremos ser. E não temos poder para isso. Mediador entre você e Deus se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês já ouviram, pastores queridos, pastor Isabel, pastor Ayrton, pastor Paulo, a seguinte frase: fulano está passando por uma dificuldade tão grande, doente, só vive arruinado, a vida dele não vai para frente. Isso deve ser pecado oculto. Já ouviu isso, pastor? Ele deve estar em pecado. Ele deve estar em pecado. É. E a pessoa entra numa crise, rapaz. Porque a pessoa acredita nisso, então ainda ela diz assim, então eu estou em pecado mesmo. É. Então eu não posso ir à igreja. Igreja não é para mim. Tanto que algumas pessoas eu sou um dizem, desgraçado Senhor, pecador, eu não vou mais lá quantas não. vezes vem a tribulação, Senhor, o que eu fiz? Ué, e agora a tribulação vem a nós porque eu tenha feito, Mas deixar de tem fazer gente uma que coisa? está achando que se pegar a Covid, essa pandemia que anda por aí, é porque Deus está aborrecido com ele. Meu filho, Isso é perigoso. Isso gera um sentimento de culpa tem nada eterno. a ver com Deus com não gostar de você. Ué, e os nossos irmãos que estão partindo, Poxa, que são gente tanta de gente Deus, ungida, que a gente cheia do conhece. Por acaso Deus ama menos eles, porque eles pegaram o Covid, vamos dizer assim? Pastor Ari, é uma leitura errada da Bíblia. Sim. Porque o problema é o seguinte, as escrituras, assim como, né, o inimigo citou para Jesus as escrituras de forma errada, aí pega o Salmo 91, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então faz uma leitura fora de contexto e diz assim, então nenhum mal pode chegar à minha casa. Não Isso. pode. Então, o que é o Covid? É um mal? Se o Covid é um mal, ele não pode vai chegar. Se a pessoa fizer uma leitura correta, ela vai para o Novo Testamento. Tiago morreu decapitado. Timóteo tinha enfermidade. Paulo vai aos Gálatas e diz, eu preguei o evangelho por causa de uma enfermidade física. Quando ele olha o sofrimento dele, a que a gente chega à conclusão? Se esses grandes homens de Deus, Deus permitiu doença, Deus não respondeu oração, Paulo, orei 3 vezes e Jesus não... Então, é o seguinte, pegar texto fora de... Por isso existe na igreja o ensino, para que não caiamos no erro de interpretar as escrituras de forma errada. E você já notou que essas igrejas neopentecostais cheias de crendices não têm estudo bíblico? É verdade. Eles não têm estudo bíblico. Primeiro que estudo bíblico não se faz oferta.
não tem dinheiro envolvido no estudo bíblico. E essas igrejas predadoras, elas estão sempre interessadas em tirar alguma coisa de dinheiro do bolso daquele pessoa que está crendo naquilo para... Meu Deus, é desonesto. A verdade é essa. Isso é desonestidade. É verdade. Algumas igrejas neopentecostais cheias de crendices são desonestas. Agora existe por aí uma onda de que você deve investir no feijão. R$1.000 um grão de feijão, se você compra o feijão. R$1.000. Um grãozinho, né? 1 ou 2 ou 3 ou 4, nem importa. que fosse 1 quilo por R$1.000. E olha, pastores, Isso é crendice. Sim, e essas crendices, elas vão fazendo um mal tão grande a essas pessoas, porque vai desacreditando do Evangelho. Eles vão achando, vinculando tudo a isso, e Não. aí quando não acontece E eu vi o seguinte, o esperado, exatamente isso. adoece. E se por acaso eu comprar o grão de feijão e não germinar, e não né? acontecer nada? Aí então porque Deus não aceitou Deus não a sua aceitou oferta. sua oferta. Não, é porque você deve estar em pecado Você- ou não creu. Você não creu. Você tinha que ter... Então, a Verdade. pessoa está sempre culpada. Injetando uma culpa nas pessoas o tempo Isso aí todo. vai ferindo espiritualmente as pessoas e distanciando elas do Evangelho. Que o Evangelho liberta, esclarece, e aí Amém. elas vão se afastando. São duas coisas. Nós viemos com as nossas crendices, das nossas religiões, Sim. todo mundo tem uma história. Então eu já tenho a tendência para a crendice, porque Sim. eu aprendi, se eu fizer isso, eu ganho aquilo. Sim. Se eu fizer isso para tal, eu ganho A aquilo. barganha com a Deus, barganha. barganha. Aí eu venho. Aí tem o indivíduo que cita a Bíblia fazendo a barganha. Eu já tenho, por natureza cultural, a barganha. Alguém pega o texto da Escritura e diz o seguinte, se você fizer assim, Deus vai te dar. Aí eu faço o quê? Eu já tenho na natureza a barganha, ele Embarca cita a imediatamente. Bíblia, eu vou embarcar. Tá certo. Aí você liga a televisão, tem um pastor lá falando de coisas da Bíblia. Só que tem um copo d'água em cima do púlpito. E ele diz assim, esse copo d'água é ungido. Você agora, presta atenção, pegue a água. Jesus não precisa de copo d'água para me abençoar. Ele é a água da vida. Por que eu tenho que pegar aquele copo? Isso é crendice. É verdade. Você está assistindo o programa Verdades em Pauta. O nosso tema hoje é isso que você está vendo aí. Crendices e superstições gospel. Vem mais uma aí, olha. Vocês se lembram? Quando eu nasci, eu me lembro que nos primeiros anos de vida, eu notei que em cima do móvel de muitos dos cristãos que eu frequentava, tinha uma caixinha, que era chamada de caixinha de promessa. Dentro daquela caixinha tinha muitos e muitos textos bíblicos com promessas bíblicas, promessas de Deus. O que eu não vejo nenhum problema em você ter ali um filé mignon da Bíblia. Ok? Muito bem. Mas o detalhe é que tinha-se um hábito. Se tirava o versículo antes de sair. Tirava-se o versículo antes de fazer um negócio. Então virou uma condição assim, eu quero saber se Deus vai me abençoar no negócio amuleto. que eu vou fazer. E aí ele tirava o versículo. A pastoraria, isso é mais ou menos semelhante a uma roleta. Você pega a Bíblia, abre e põe o dedo. É mais ou menos isso. É outra Para ver o que outra Deus vai prática. falar comigo. Hoje nós O não temos mais a caixinha, mas tem o dedão lá. O problema é que a Bíblia, desse jeito, como livro, só depois de Gutenberg. Porque antes de Gutenberg, a Bíblia eram rolos. Cada livro era um rolo. Então, se você escolhesse um determinado rolo, você já estava determinando o que Deus ia falar. Então, não tem nada a ver. Nós não precisamos abrir a Bíblia e botar o dedo. A Bíblia diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É lá que tem que estar a palavra de Deus. E pastor, sabe uma coisa que eu vejo também, desde que eu era pequena, entrava na casa dos irmãos e tinha lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Inclusive, aquelas 2 páginas, elas eram amareladas. O resto da Bíblia, branquinha, novinha, e aquelas 2 bem amareladas. Salmo 91. E eu lembro que desde pequena eu perguntava por quê. E me diziam assim, não, isso aqui é para Deus, o Senhor vai proteger a nossa casa, porque bem na mesinha de centro ou numa lateral da casa tinha lá a Bíblia aberta no Salmo 91,
para a proteção da casa. Isso é verdade mesmo, pastor? A Bíblia aberta espanta mal-olhado, Satanás, demônio, doença, Covid, só porque ela está aberta ali. Seria bom, né? Só distribuir Bíblia, abra no Salmo abra 91 e a tá sua vida está garantido. livre. É a vacina. Não adianta botar mezuzá na porta, que os judeus colocam lá com Deuteronômio 6,4. Não adianta abrir a Bíblia no Salmo 91 na sua casa. É o sangue de Jesus, é o nome de Jesus que tem... Amém. A Bíblia diz que diante dele se dobrará todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, essas crendices vêm com a gente. Como é que era lá? Eu tinha um amuleto, eu tinha um negócio. Eu venho para a igreja, caixinha de promessa. Vamos ver o que Deus vai falar comigo. Quando a Bíblia manda a gente crescer no conhecimento, não é Exato. tirando um versículo, é conhecendo todo, crescendo o que Deus quer para mim. Qual o caminho, qual a direção que Deus tem, orar, o Espírito Santo conduzir minha vida. Aí, mas a gente ainda tem... Eu comprei caixinha, eu presenteei pessoas com caixinha de promessa. Porque você também tinha, você também vem tinha. com aquele... E não há nada de errado, são versículos. O problema é que você vai tirar um versículo, vai e faça. E aí você faz um negócio errado, depois, Deus, o Senhor mandou eu fazer, e deu tudo errado. Na caixinha de promessa, não tem nenhum versículo dizendo, larga a mão de ser adúltero. Sim. Para de mentir. Começa a adorar a Deus. Larga esse vício. Larga esse vício. Só tem coisa filé Não mignon. tem exortação. Era como me dava um pão doce, quando eu era criança, eu lambia o creme. Eu não queria o pão, eu queria o creme. creme. Caixinha de promessa é só o creme. E o pão? E a Bíblia, eu acho que ela tem que estar aberta no nosso coração, na nossa mente, não é? verdade. Nós temos que nos encher da palavra de Deus, para aí sim, no dia mal, na dificuldade, poder se lembrar do que o Senhor falou, né, acerca daquilo que estamos vivendo. Você está vendo só? Você que pensou assim, o que eu tenho com isso? Eu não sou supersticioso. Olha quantas coisas nós estamos tratando aqui de hábitos nossos, de estar ligado às crendices e superstições de evangélicos. Mas não é só isso, não. Olha só. O pessoal tem uma ideia de achar que existe pecadinho, pecadão. Se o infeliz praticou um adultério, pronto. Esse está condenado ao inferno, porque na cabeça de alguns, Deus, quando olha para as pessoas, ele faz distinção. Você é um adúltero, você é um mentiroso. Ou seja, na cabeça de muitos de nossos irmãos, o adultério é o pior pecado que existe na Bíblia. Será que é isso mesmo, Mais pastores? grave, né? É o mais grave. Vamos pensar, o adultério pode destruir uma pessoa, um casal, a família dele. Uma mentira pode destruir uma nação. Quer dizer, as consequências do pecado são diferentes. Diante de Deus, tudo é pecado. A Bíblia não diz assim, meus filhos, se for isso, faça isso. Não. Tudo que nos faz afastar de Deus é pecado. Existem consequências diferentes. E o problema é que nós qualificamos os pecados. Que aí, talvez por causa dos 7 pecados capitais, não sei o quê. Mas eu acabei de falar o ciúme. O ciúme pode ter um crime depois. A pessoa com ciúme vai lá e mata o outro. A inveja. A inveja. A fofoca pode causar uma divisão. Imagina né? a destruição de uma fofoca, Não. acabar com uma igreja. Acabar com uma Dizem igreja. por aí que tem gente que quando morrer vai dentro de um caixão comum, mas a língua vai ser levada pelo caminhão de bombeiro. Verdade. Olha, Tiago chama a língua de peçonha mortal, veneno de áspide. E eu nunca vi assim, fulano fala demais. E tem que ser excluído da igreja. Nunca vi ninguém sempre ser o disciplinado adúltero. por fofoca. Não é verdade? Deveria ser. Mas o mal que ele causa depois, às vezes o dano que causa uma pessoa que cria mentiras, sentimento faccioso, é muito pior, muitas vezes. Por isso que eu digo, para a gente, adultério, roubo, mas para Deus. E quantas vezes uma mentira nossa pode estragar uma família, 2 famílias, uma igreja? Agora deixa eu falar de uma coisa aqui que mexe com a gente, hein? Eu estava outro dia com um irmão, crentão, vai para o céu. e ele estava escolhendo uma igreja para frequentar. E aí ele chegou na igreja e fez a seguinte observação. Eu gostei aqui do coral, gostei das coisas todas, mas eu fiquei muito preocupado porque vocês aqui não usam gravata e nem paletó quando sobem no púlpito. Eu falei assim, mas e o que isso tem a ver com a espiritualidade, com a bênção de Deus? Não, o pastor tem que estar sempre de terno e gravata quando ele vai ao púlpito.
Deus abençoa mais quem tem gravata, Eu quem não não diria tem. que isso seria uma crendice. Eu diria que isso seria um hábito Costume, que né? ele trouxe da infância dele, etc. São certos costumes. Lógico que existem certas liturgias que seria bom o pastor estar vestido propriamente. Por exemplo, um casamento. Eu não vou para um casamento de bermuda E nem e de- chinela havaiana. Eu quero me trajar de uma forma. Se você for visitar o presidente, você não pode ir com qualquer roupa. A liturgia exige certo tipo de roupa. Mas nós estamos Não, mas achar que libertando. Deus vai abençoar você mais. Nós, no Rio de Janeiro, nesse calor insuportável, estamos nos libertando, graças a Deus, dessa gravata. E até da manga comprida. Muitas vezes o pastor pode estar com um blusão que não esteja de manga comprida e estar bem vestido. Não é isso que faz a reunião ser mais abençoada. Não é isso que faz dele mais só ungido ou menos ungido, costume. né? Agora, eu acho também que as mulheres não devem estar de uma forma desnuda Precisa na ser presença de decente. Deus. Não é? Eu acho que tem que Decência. ter um pouquinho de recato. Com certeza. Não só as mulheres, como também os homens. Sim. Só isso, mas não que o pastor tem que estar de gravata. Isso Para ser Para abençoado. ser ungido. A né? questão é que para ser ungido, para Deus usá-lo, ele precisa estar de gravata. Isso não é verdade. Amém? Senão, já há algum tempo que nós não estamos usando gravata nem paletó, até por causa do calor que nós temos aqui no Rio de Janeiro, mas nós entendemos que na Santa Ceia a gente se traja de uma maneira melhor, porque é uma reunião diferenciada, A gente vamos quer dizer assim, quer valorizar, valorizar aquele momento. Então a gente até coloca uma gravata, um paletó, mas não que a unção de Deus vai diminuir ou aumentar, porque eu botei uma gravata, não é isso, pastor? A roupa é cultural. Você vai para a Índia, você vai para os países da África, você vai para algumas tribos que usam uma roupa totalmente diferente da nossa, e são homens cheios do Espírito Santo. É verdade. Então, isso aí é bloqueio de gente acostumada a costumes arcaicos. Só É isso. isso mesmo, está certo. Pastor, sobre Santa Ceia, algumas pessoas já me perguntaram primeiro me perguntaram uma vez assim, o que o senhor faz com esses pãezinhos que sobram da ceia? E eu falei assim, olha, às vezes acontece terminou, tem um pouquinho de pão aqui, eu não jogo fora esse pão. Às vezes uma criança pede, eu dou aqui, já acabou a ceia, já acabou esse momento. E aí, a pessoa não pode fazer isso, pastor. Esse pão é santificado, você não pode dar para uma criança. Porque é santificado que deve ser dado para uma criança. Dos tais é o reino dos céus. Se cria umas ideias, entende? Voltamos à nossa origem. Qual é a origem? A gente botava uma hóstia e ali era Jesus presente. Então, você pegar aquele pão. Tanto que você não podia morder. Não, porque para eles o pão Sim, é o corpo. É a transubstanciação. Por isso que o nome é sacrifício da missa. Eles estão sacrificando Jesus de novo. E a hóstia é o pão. Para nós evangélicos, o pão significa... É uma lembrança. É uma Ele lembra. lembrança que Cristo se fez mas homem. que não é. Nós não cremos na transubstanciação. Nós cremos que o pão... nós realmente consagramos os elementos, as igrejas evangélicas consagram, mas quando você toma aquele cálice, não é o sangue Nós não de estamos Cristo. tomando, somos vampiros. Não, nós não estamos tomando sangue, estamos tomando o suco da videira. Exatamente. Foi isso que Jesus falou. Isso. E eu vos digo que não mais beberei desse suco da videira, até que o faça novo no céu. Então, para Jesus, ele estava tomando o suco da videira. Mas a gente vem carregado da nossa... Por exemplo, hoje, coisas que eu enxergo, claro, mas quando eu me converti aos 16 anos, cheio de... Então, você vem... Eu lembro que eu tomava a ceia, eu não mordia o pão. Eu ficava ali dissolvendo na boca. Que era o corpo de Cristo. Aí você vai ouvindo mensagem, você vai lendo a Bíblia, como esse debate. A gente está conversando, de repente, um irmão querido, não é para ele se sentir assim, ai, eu sou horrível. Não, meu filho, eu também já passei. Eles não passaram, porque eles tiveram a felicidade desde criancinha, aprender a Bíblia. Agora, eu que vim sem aprender,
tomava lá, assim, com aquele receio, dissolvendo. Você não está cometendo um pecado. Deus está vendo a sinceridade do teu coração, porque veio com você. Deus vai trabalhando e vai limpando. Jesus disse, vós está limpo pela palavra que vos tenho falado. Amém. Que bom conhecer a verdade, né? Pastor Isabel, Que deixa eu bom. fazer uma pergunta para você. Eu vou para um culto e eu sei que esse culto é uma bênção quando eu sinto uns arrepios. Eu me arrepio todo, eu sinto um frio na barriga. Então aí eu sei que Deus está abençoando esta reunião, esse culto. Isso é verdade, pastor? Quer dizer que Deus, quando Ele se manifesta no culto, eu tenho que me arrepiar? Eu tenho que... É Deus está lógico aqui. que nós somos seres emotivos, né? Nós temos emoções. E às vezes você ser tocado por um hino bonito, né? Uma canção, como o nosso irmão cantou, com uma voz linda aqui, e isso pode te emocionar, você pode sim você está chorar. falando do Maestro Cláudio. Maestro Cláudio. Você pode se emocionar, e como nós temos os nossos sentimentos, os nossos sensoriais, né? Nós somos seres sensoriais, você pode se arrepiar, mas isso não significa que para você sentir a presença de Deus, você toda vez tem que se arrepiar. Não se Às vezes arrepiou? a gente condiciona, né? Muitas vezes Deus falou comigo e eu não presenciei, eu não senti nenhuma emoção, mas o Senhor falou comigo de uma maneira bem racional, né? A gente não pode condicionar a presença de Deus ao arrepio, né? Aí se eu chorei ou se eu arrepiei, não, senti arrepia porque hoje o culto foi bom, me arrepiei toda. O pessoal fala assim, né? Hoje o culto foi uma bênção, pastor Paulo cantou, fiquei toda arrepiada. Chorei muito. Né? Tem gente que ainda diz que o anjo pastor, passou. quando prega, ele prega, É. parece que vai destruir a parede, vai cair o lustre. E se o pastor prega com uma voz um pouco mais normal, a pessoa diz que ele não é tão abençoado. Não é tão espiritual. Isso é um costume errado, Exatamente. uma crendice boba. Aquele pastor querido que vem aqui, que a gente conversa com ele. Pastor Messias Anacleto ele Rosa. fala calmamente. Sim. O homem parece que esteve com Jesus há 5 minutos. Sim, sim. É verdade. E ele fala de maneira pausada. Tem intimidade calma, com tem Deus, intimidade né? com Deus. É. Então, ter intimidade com Deus não tem a ver com arrepios, não Não. tem a ver com gritos, não é? Não. Tem a ver com um relacionamento próximo. É verdade, Amém? verdade. Muito bem. Vamos para frente. Muitos crentes colocam, você já falou sobre isso, a questão do copo de água ungida próximo à TV. Ou fazem uso do óleo, a questão do óleo. Eu já, na nossa igreja Maranata, diversas pessoas, pastor, unge aqui a chave do meu carro. Pastor, eu estou abrindo um negócio. Ungir objetos. Eu estou abrindo um negócio, eu queria que o senhor fosse lá orar e ungir a loja que eu estou abrindo. Eu falei assim, olha, eu vou lá orar por você e até pedir a bênção de Deus sobre o seu negócio, mas eu não vou passar azeite em Orar por parede imóvel, lá. orar imóvel, né? No passado, um pastor pegou um tonel de óleo, subiu num helicóptero. Eu creio que ele já evoluiu, já deixou dessas besteiras. Meu Mas eu Deus. estou falando de coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Ele saiu ungindo o Rio de Janeiro de helicóptero com um tonel de Senhor. óleo. O óleo para tudo quanto é lado aí. Mas, meu Deus, você não unge o rio, você unge as pessoas. Exato. Se as pessoas que morarem no rio forem ungidas, o rio estará ungido. Mas o Tiago, a Bíblia diz que é para ungir, pastor Paulo. Como é que é isso? Porque muitas dessas crendices, Vem alguns líderes textos bíblicos. evangélicos, eu não vou dizer nem que sejam evangélicos, mas neopentecostais, todas essas campanhas dele tem sempre um texto bíblico, ou no Antigo ou no Novo Testamento. Como é que é isso, pastor? Geralmente no Antigo, que ungia utensílios. Mas tem que justificar usando um texto do Novo. Essa é a questão. Você pega rituais no Antigo Testamento, o indivíduo traz aí o que ele achar no Novo Testamento que ajude fora de contexto. É o assunto que a gente vai ter na sexta-feira, né? Texto, contexto. Então, repare, Tiago manda ungir os enfermos. Ele não manda ungir utensílios.
E ele diz que o que vai salvar não é a unção, É a oração da fé. é a oração da fé. Então, repare que são detalhes no texto que, se você passar assim rapidamente, despercebido, você vai dizer o quê? Aqui mandou ungir. Mandou ungir. Aí você pega o Antigo Testamento, ungiram isso, ungiram aquilo. Olha aqui, meu irmão, nós estamos cumprindo o que a Bíblia diz. Não, você não está cumprindo. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa aqui agora, só entre nós, que ninguém nos ouça. Nós já fomos assaltados. Irmãos da igreja invadiam o púlpito depois que a gente saía para tirar os vidrinhos de azeite que tinham lá, para nós orarmos pelos enfermos, pastor. E aí no culto seguinte eu ia procurar, que Deus vidrinho de azeite aqui, por favor, diácono. Pastor, mas eu enchi, sumiam todos. Afanaram. Tirou. Ué, as pessoas Alguém subiam na no igreja. púlpito, eu não estava lá. E levava o azeitinho, porque tem uma crendice que tenho que ungir. Que aquele ungir a óleo minha tá- casa, ungir o meu cachorro, ungir o meu carro, ungir até vestes íntimas. É. E o perigo que Jesus, falar que Jesus ungiu, foram curados. Qual é o problema disso? Nós também temos na nossa igreja, por prática, ungir, né, na hora do... Venha, tal, quem está enfermo, vamos, porque Tiago diz, mas Jesus, você vê poucas referências, Jesus ungiu, a maioria, e Jesus curou, e Jesus curou, e Jesus curou. Deus não está limitado a ungir, não ungir. Nós ungimos, cumprimos, porque cremos que Deus faz, mas cremos que Deus cura independente de ungir. O azeite ele tem um símbolo, pastor. Por causa do símbolo. Ele simboliza... Então, quando a gente unge, é o símbolo, né? Isso que nós cremos do Espírito Santo. Mas a nossa fé é muito além disso. Que Deus cura com óleo, sem óleo. Que Deus abençoe a nossa vida. Sem Salmo 91, com Salmo 91. O segredo da nossa vitória é Deus. E não se Deus usou um mecanismo para nos abençoar. Inclusive, as pessoas que estão enfermas hoje em casa, nós não estamos podendo ir lá ungir, não está tendo culto para você receber oração e unção. E agora? Dobre o seu joelho aí, clame ao Senhor, peça ao Senhor a cura. O nosso Deus, Ele pode curar você. É muito importante. Pastores inteligentes e sábios dentro da Bíblia, ele não cria, ele não forma crentes dependentes deles. Eles ensinam os crentes a dependerem de Deus, a terem uma vida, uma relação direta com Deus. Aquela questão do guru, não é, pastor? É. Do indivíduo que fica do mediador. Eu não sou mediador. Homens não são mediadores entre você e Deus. Nós, como homens, nós podemos orar por você, ungir você conforme a Bíblia Sagrada nos orienta, mas quem cura é o Senhor Amém. Jesus Cristo. E mais, você também pode orar por você mesmo. Você pode orar em qualquer circunstância. Nós somos sacerdotes. Exatamente. Podemos resistir o diabo. Eu não preciso ligar para o pastor 2 horas da manhã, para o pastor ir na minha casa, repreender um diabo qualquer que apareceu lá. Você tem autoridade no Senhor. É lógico, essa autoridade está condicionada a um relacionamento com Deus. Verdade. Não é verdade? Vocês têm alguma coisa a acrescentar, pastores, sobre isso? Eu acho que alguns pastores mal intencionados, eles gostam de fazer com que as suas ovelhas o endeusem. Então, parece que eles gostam de se cercar da aura do grande homem de Deus e fazer com que as pessoas que frequentam a sua igreja olhem para ele com os olhos arregalados, o grande homem de Deus. Quase uma divindade, né? Isso aí, não acha, pastor? Sim, nós temos a cultura de endeusar coisas e pessoas. E tem alguém que quer ser endeusado. Então, juntou a fome e a vontade de comer, né? Aí a igreja tem que pregar o evangelho verdadeiro para ajudar esses irmãos, os irmãos que conhecem. Então, preguem a palavra corretamente para que esses irmãos que estão nesses lugares, de repente, ouçam você e acordem. Meu Deus, eu estou endeusando o meu pastor, eu estou endeusando o meu cantor, eu estou endeusando. Verdade. Quer dizer que o meu relacionamento é direto? Quer dizer que não é aquela só que uma irmã ora que eu sou abençoada, não. Eu posso dobrar meu joelho e falar com Deus. É assim. Essa é a nossa intenção com esse programa. Exatamente. Que você não precise usar de nenhum tipo de circunstância para ter a bênção de Deus. Ele quer e vai abençoar você diretamente, é só você pedir. Amém? Olha, nós estamos chegando em um momento muito especial de nossa reunião. É o momento em que nós paramos
para adorar a Deus através da nossa contribuição, da nossa oferta voluntária. E eu quero convidar você para fazer isso, ok? Daqui a pouco nós vamos ouvir uma canção e você vai ter oportunidade de ofertar ao Senhor. Mas antes disso eu quero passar para o nosso pastor Paulo César Brito, que vai nos orientar e vai nos abençoar, inclusive vai orar por nós nesse momento do ofertório. Pastor. Bem, eu estou me dirigindo a você que está nos ouvindo pelo YouTube. O nome desse programa é Verdades em Pauta. Mas nós fazemos parte de uma igreja que tem ido ao ar diariamente. E não só de segunda a sexta, e aos sábados com um programa Quarentim e programa de jovens. E no domingo, a reunião da manhã e a reunião da tarde. Isso tudo gera também certas despesas de equipamentos, de tanta coisa. Mas a nossa igreja tem as suas necessidades financeiras, como todas as igrejas evangélicas têm. E você que é membro dessa igreja, nós queremos agradecer a sua fidelidade, a sua generosidade e a sua presteza em contribuir na casa do Senhor, mesmo sem estar vindo aqui, que é o que acontece desde meados de março. Mas nós cremos que brevemente nós estaremos juntos de novo. Procure contribuir com generalidade. Eu creio que vai passar na sua telinha agora algumas informações importantes e alguns passos importantes para você fazer a sua oferta. Preste atenção no que vai ser projetado agora na sua tela. Enquanto isso, meu pastor, eles estão colocando ali na tela, no rodapé, os endereços das instituições na qual você pode fazer a sua contribuição, a sua oferta. Eu vou pedir ao pastor para fazer essa oração, para abençoar as nossas vidas, os nossos irmãos. Você que tem entendido essa necessidade de ajudar na manutenção da obra de Deus, vamos orar. Meu Deus, meu Pai querido, obrigado por este homem, por esta mulher, que nesse período difícil, muitas vezes, Senhor, Tu sabes, nós estamos com dificuldades até de gerar recursos por causa da deficiência que está havendo de trabalharmos, de desenvolvermos as nossas atividades econômicas. Mas eu te peço que Tu abençoes esse homem, essa mulher que agora está fazendo essa oferta generosa para a sua casa, para a igreja evangélica, a igreja missionária evangélica Maranata. Eu te peço que Tu os abençoes e que Tu nunca deixes faltar o pão na mesa dessas famílias. Amém. Nós já agradecemos essa vitória em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ouvir um louvor com o nosso maestro Cláudio. O Almir está ao piano. Amém. E o Cláudio trouxe alguém, a sua filha. Que menina bonita. Vitória. Amém. Amém. Muito obrigado, Vitória. Obrigado ao Cláudio, ao Almir. São momentos tão especiais que nós vivemos aqui quando vocês estão louvando ao Senhor. Vamos adorar Jesus.
salvação e entender que é preciso saber que Jesus é amor. Só Ele nos traz o amor e paz. Faz bem repetir: Jesus é amor, é salvação. Abre o coração e deixa-o ficar. Morar, morar, morar pra sempre no seu coração. Amor, amor, Jesus é amor, amor, amor. Sim, eu sei que Ele é amor, Ele também é luz, acredite. Quando você se sentisse só e na garganta aquele nó, não se desespere não, Ele estará. Acredite, acredite. Ele estará. Acredite. Amém. Uau! Que bênção, Cláudio. Deus abençoe você. Glória a Você Deus. está assistindo o programa Verdades em Pauta. O nosso tema hoje está dando pano para manga. Nós estamos trabalhando sobre crendices e superstições no meio evangélico. Durante o primeiro bloco, nós trabalhamos o tempo todo apontando essas crendices, né? Enumerando uma após outras aqui. Foram muitas e há outras que nós nem temos tempo para tocar. Mas nós já estamos entrando no segundo bloco, e nesse segundo bloco nós queremos trabalhá-las do seguinte ponto de vista: isso prejudica o evangelho? Isso é ruim para o nosso relacionamento com Deus? Então nós vamos trabalhar agora essa questão das crendices e superstições sobre o olhar bíblico, diretamente da palavra de Deus. E eu quero começar com o nosso pastor Ayrton. Por que, pastor Ayrton? Já que nós temos escola bíblica dominical, os nossos pastores gastam tempo pregando a Bíblia e ensinando a palavra de Deus. E mesmo assim, um grande número de pessoas dentro das igrejas ainda ficam agarradas a essas crendices e superstições. O senhor sabe explicar por quê? Qual a razão? Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. A nossa igreja ela é dedicada ao ensino. Nós temos EBD com qualidade. Nós temos EBD é Escola Bíblica Dominical, que é um termo comum, de repente o ouvinte não está acostumado. Nós temos IBM, que é o Instituto Bíblico Maranata. Então nós procuramos minimizar isso, mas existem pessoas que, mesmo você facilitando, elas não têm interesse. Porque ela vem numa cultura, de repente, de não gostar de ler, e baseada no que sente, como disse a pastora Isabel. Não é que ela não goste, alguns não sabem ler. Também. E quando leem tão mal que não curtem o que está lendo. Pastor, até pessoas formadas. Eu trabalho na justiça. Um dia eu estava lendo, um advogado lendo uma coisa que uma promoção lá, o promotor falou, e ele estava lendo. E ele interpretando, e eu ouvindo, dizendo assim, meu Deus, ele não está interpretando o que está lendo. Aí, com calma, para um advogado,
Estudou Não 5 podia nem falar direito, senão eu ia Aí ofender. eu fui com calma. O que o promotor quer dizer, isso, aquilo. Então, olha só, se uma pessoa com graduação hoje, ela pode ter deficiência no que lê, Tem dificuldades de interpretação? dificuldade de interpretação, imagina às vezes, né, estudou, fez faculdade e tudo, mas vem para a igreja, está lendo, não está entendendo. Por isso que a Bíblia, já sabendo disso, Deus constituiu o quê? Mexe na igreja. Então, humildade. Porque se você é soberbo, você está achando sempre que sabe tudo. Não, eu senti isso e isso é que vale. Eu vim com a minha experiência e dava certo. Ouça a palavra de Deus, ouça a explicação, vá aprendendo. Eu creio que a nossa maior dificuldade no meio cristão é que a pessoa já acha que sabe. Estou lendo, a pessoa explicou, não, mas eu não acho que não é. Mas calma, aprenda. Nós temos condições de nos libertarmos da nossa ignorância, muitas vezes por incapacidade e muitas vezes por soberba. As duas coisas têm que acontecer, buscar o conhecimento e com humildade, para que eu possa crescer. Porque a soberba também é uma dificuldade na gente. No mundo, na palavra de Deus, muitos têm dificuldade porque eles têm dificuldade de aceitar que o pastor Ari sabe mais do que ele, que o pastor Paulo sabe mais. E aí vai dizer, o pastor Paulo fala bobagem, o pastor Ari fala bobagem, mas então fala o que o pastor Paulo falou. Aí você ouve, não, mas eu me lembro que eu estava na igreja uma vez, a revista está errada. Aí, revista, nossa igreja, uma revista boa. Eu falei, será? Olha o que ela disse. Aí eu fui ler, procurei meu irmão, mas a revista está certíssima no que ela está dizendo. Então, mas com paciência, meus irmãos. Eu tenho paciência, talvez, de lidar com a pessoa nova, a pessoa que tem dificuldade, porque eu tive muita. Mesmo não sendo uma pessoa assim, ignorante, eu tinha facilidade de entender as coisas. Nas questões bíblicas, existe uma questão espiritual. O Espírito Santo tem que abrir a nossa mente para entender. Não é um livro qualquer. Não é um livro qualquer. E se você não sabe ler direito, bota um CDzinho, escuta a Bíblia com uma pessoa que tem uma boa dicção. Tem tantas formas hoje em dia, Bíblia digital. Você pode ouvir a palavra de Deus. Se você não sabe ler, pelo menos ouça a Bíblia. Use um CD, um pendrive. Tem tanta coisa na tecnologia hoje, e mais barato. Existem aqueles que são preguiçosos, assim, não adquiriram um hábito, mas dá tempo, porque a leitura é hábito. Se você se condicionar e fizer uma meta, por exemplo, de ler um livro da Bíblia, e quando atingir, porque às vezes a leitura anual da Bíblia, todos os livros, pode desestimulá-lo, porque hoje em dia as pessoas querem tudo rápido, né? Então, você pode fazer metas de alguns livros, concluiu, festeja, consegui ler. Aí lê outro, e lê outro. Pode fazer a leitura por metas de capítulos, todos os dias, 3 capítulos, e assim você vai adquirindo o hábito e gosto pela leitura, né? Ok. Inclusive, eu descobri hoje nesse negócio de TDAH, essas, né, que a pastora Isabel sim. conhece, na minha época não existia. Eu nunca consegui Déficit de estudar atenção. 2 horas. Sim. E eu fui assim, eu não li 2 horas, todo mundo passei a noite estudando. Não conseguia. Mas eu descobri o quê? Eu estudava meia hora, ia jogar bola, voltava a estudar mais meia hora, ia soltar pipa, jogar mais meia hora. Eu aprendia muito mais estudando um pouco Tendo e saindo pausas. e voltando do que ficar concentrado. Mas os meus Sim. colegas... Aí eu descobri que eu era um pouco diferente. A minha maneira de aprender era um pouco diferente. Eu não me concentrava como outros. Aí não adianta. Você é assim? Então, estou lendo a Bíblia 2 horas. Faz o seguinte, lê a Bíblia 10 minutos, aí ora, daqui a pouco lê. Seja você. É isso aí. Procure em Deus a melhor maneira de você aprender. E como o pastor Paulo falou, varia o método, de repente ouvindo, né? Pode ir variando. Vamos O à pergunta, dislexo, pastora. né? É verdade. Pastor Paulo, vamos ver se essa aqui é para o senhor, pastor. Quais as responsabilidades que o senhor pensa que as igrejas neopentecostais têm nesse universo de superstições que nós... Tem muita coisa. O senhor acha que... Em primeiro lugar, eu queria dizer que nós não somos Não neopentecostais, nós somos pentecostais. Qual é a diferença? O neopentecostal crê na doutrina da prosperidade. Essa é a grande diferença entre a igreja neopentecostal e a igreja pentecostal. Quer dizer, a prosperidade aqui.
Deus vai te dar você vai ser um empresário. Sim. Você vai ter um carro novo, você vai ter dinheiro no bolso. Jesus nunca prometeu isso. Ele prometeu que nós íamos ter as nossas necessidades respondidas. Então, os neopentecostais, por causa disso, são influenciáveis por uma série de crendices, de superstições. Porque o que interessa numa igreja neopentecostal é o que você vai receber agora, do ponto de vista material. E as bênçãos de Deus não são necessariamente no nível material. Ele nos promete paz. Ele nos promete alma, alívio para a sua alma, amor no coração, perdão. Não é necessariamente dinheiro, porque se não fosse assim, os países mais ricos não teriam o alto índice de suicídio que tem até hoje. A gente sabe de países que não tem problema financeiro e as pessoas estão se suicidando. Muito bem. O pastor Paulo Romero, eu não sei se vai ser possível o segundo vídeo. Será que nós temos problemas? Deu para resolver? Vamos então para o segundo vídeo, tá, querida? Por favor. O pastor Paulo Romero, ele tem uma palavra muito importante sobre este assunto neste vídeo que nós vamos assistir agora, se Deus quiser. Outro momento no livro de Atos dos Apóstolos, é Atos 19:19, quando um grupo de pessoas se converteu, então trouxeram, e eles estavam envolvidos em artes mágicas, e trouxeram seus livros em praça pública e fizeram uma grande queima. Quais são as formas de superstição? São muitas, né? A astrologia, horóscopos, todas as práticas de adivinhação, benzimento, curandeirismo, simpatias. Até os gregos lá atrás, eles atiravam moedas em seus poços para que esses nunca secassem. E você sabe, as pessoas chegam, por exemplo, eu vi isso muito na Europa, chegam naqueles chafariz e jogam moeda para dar sorte, né? Tem aqueles que acham que quando a orelha está quente, alguém está falando mal. Quando você tem uma visita indesejável, você coloca a vassoura atrás da porta, que a visita vai embora. Coceira na mão esquerda significa chegada de dinheiro. E tem as superstições evangélicas também, como da rosa ungida. Você pega aquela rosa que alguém orou lá na igreja, leva para casa e todo o mal da casa vai para aquela rosa, né? Tem a caneta ungida também, que você pega lá na igreja e com ela você vai assinar cheques, documentos, e vai ser um grande progresso, né? Uma grande prosperidade. Uma das mais comuns é o copo d'água em cima do rádio, né? Que os pastores evangélicos, bispos e apóstolos usam muito. Coloca o copo d'água em cima do rádio. Essa não é uma prática bíblica nem evangélica. Essa prática foi criada por um padre chamado Padre Donizete de Tambaú, no estado de São Paulo. E ele fez muito sucesso na década de 50 e 60, através de curas. O pessoal dizia que recebia graça. Então não é uma prática bíblica, né? Também nós podemos concluir que a superstição ela não é científica, não há base científica para a superstição. Ela não é verídica, né? A superstição, ela escraviza as pessoas, ela é perniciosa. A superstição, ela é tapeação e exploração. E a superstição também não é bíblica. E a melhor vacina para a superstição é a palavra de Deus, né? Deus abençoe. Olha que boa palavra, que boa orientação do nosso querido pastor Romero. A nossa gratidão a Deus por ele cooperar conosco nesse programa. Nós vamos para a última pergunta do nosso programa Verdades em Pauta desta noite. Pastor Ayrton, como nos libertarmos, como nos libertar pessoas da superstição evangélica? Qual o caminho, qual a orientação? O caminho, eu gosto de lembrar de Lutero, quando ele tem aquela experiência e ele vê Romanos, né, e quando diz ali, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, fazer com... O caminho o que nós fazemos, mostrar na palavra, pregações equilibradas. Os nossos irmãos hoje, até os da nossa igreja, eles ouvem todo tipo de mensagem, porque a mídia está aí. Então, nós temos que repetidamente está esclarecendo, como estamos fazendo agora, motivá-los à leitura pessoal, ao crescimento
no conhecimento dentro da igreja. Então, como libertá-los? Só existe um caminho. É conhecimento da palavra e discernimento espiritual. Jesus não disse uma coisa, por exemplo, nós viemos de uma cultura que você está com drama, vocês talvez não possam dizer, mas me levavam lá para uma determinada consulta com não sei quem. Aí me levavam para a consulta com não sei quem. Eu venho para a igreja e descubro que uma pessoa tem dom de profecia, ou Deus usou uma pessoa em profecia. Eu vou trazer isso para a igreja. O que vai acontecer comigo? Eu vou lá para a irmã ter uma palavra para mim. Porque eu posso estar numa reunião e Deus, nós somos pentecostais, Deus deu uma mensagem, tudo bem. Mas uma coisa é eu motivar a minha vida na busca da mensagem, como eu fazia antes. Como as pessoas iam buscar de fazer cartomante, por exemplo. Consulta espiritual. E aí o que acontece? Como é que você descobre isso? Que a palavra é uma profecia. A Bíblia é a única profecia que você não tem que julgar. Você vai julgar um profeta pessoal que Deus tem uma palavra para você. Você vai, bate com a Bíblia. Segundo, orar a Deus. Será que é profeta mesmo? Porque Deus não fala e se confunde. Deus fala e tudo se cumpre. Aliás, Deuteronômio 18, falou o Senhor, não se cumpriu? Esse profeta não é. Então já tem um critério. Segundo critério, Deuteronômio 13. Falou o profeta e se cumpriu, mas é para desviar do caminho do Senhor, também não foi Deus. Então, por quê? Pode acontecer de alguém falar alguma coisa e acontecer, mas é contrário às Escrituras. Então, não cumpriu, já não é Deus. Cumpriu, mesmo assim, você tem que estar atento. Então, o caminho para se libertar é crescer espiritualmente, crescer na graça e no conhecimento. No conhecimento estudando a palavra, ouvindo o seu pastor, seu professor de EBD, lendo a Bíblia e comparando com os bereanos e crescendo na comunhão com o Espírito Santo, porque eu creio. Jesus não disse, eu vos enviarei pastores que serão vossos guias. Não. Eu enviarei o Espírito Santo e ele vos guiará. E eu digo isso por experiência pessoal. Eu, crente novo, não sabia acho que nenhum versículo da Bíblia. Chegaram 2 pessoas para me evangelizar, né? E aí começaram a dizer, Jesus é o arcanjo Miguel. E eu não sabia nada de Bíblia. A única coisa que eu lembrava é que o pastor falando, eu falei, mas Jesus não é Deus? Como é que ele é o arcanjo Miguel? Arcanjo não é criatura? Deus então é criado? Eu sei que eu, sem saber versículo da Bíblia, deixava ele sem palavra. Quem fez isso? Será que foi a minha inteligência? Era o Espírito Santo me lembrando o que foi pregado, o que foi falado. Então, graça e conhecimento é que nos liberta das... Pelo menos aconteceu comigo. Eu vim cheio de crendice e Jesus foi me limpando. De repente tem até alguma crendice que ele vai me libertar ainda, porque nós sempre estamos sendo trabalhados por Deus. Sempre. Hoje, eu louvo a Deus que já me libertou, indo para o céu, mas ele já me libertou das crendices da minha família. Amém. Pastor Paulo, nós sabemos que, infelizmente ou felizmente, depende do ângulo que se olha, muitos dos nossos membros, e cristãos de uma forma geral, eles ficam expostos a uma série de mensagens no decorrer do dia, no decorrer da semana, emitido pelo YouTube, pelas televisões, enfim. O senhor poderia nos dar, pastor, algumas características de igrejas sérias, de homens sérios, no qual eu possa ouvir uma mensagem? Porque às vezes eu estou em um local onde não tem uma igreja, ou às vezes é um dia que eu não pude ir na igreja, eu não tenho um programa como agora nós estamos tendo, eu queria ouvir uma mensagem, e aí eu ligo a televisão e tem lá um monte de pastores pregando, todo mundo está com a Bíblia na mão. O senhor tem algum conselho nessa área, pastor? Alguns critérios, pastor Ari? Isso. Igrejas sérias valorizam o estudo bíblico. Se a sua igreja não valoriza o estudo bíblico, existem certas igrejas que nem têm estudo bíblico. Cuidado. Igrejas sérias valorizam o estudo bíblico. Igrejas sérias, os seus líderes não se tornam semideuses. Os líderes não atraem para si mesmos a idolatria ao líder. Os pastores são acessíveis. Eles se misturam com as ovelhas. Sim. São simples, não demonstram ganhos financeiros acima do normal.
Pastores que têm um patrimônio acima do normal, desconfia. Porque os pastores, essa função é uma função espiritual, é uma vocação, não é para você enriquecer. Quer enriquecer? Vai trabalhar na Bolsa de Valores. Um pastor não poderia ter um nível de vida acima da média das suas ovelhas. Na Califórnia, todo mundo tem casa própria com um barquinho no fundo do quintal. Um pastor da Califórnia tem condição de ter uma casa própria com um barquinho no fundo do quintal. Mas no Brasil, os pastores de igrejas de classe média ou de classe inferior têm que estar compatíveis com o nível das suas ovelhas. Não é possível um pastor milionário tendo avião. Isso tem alguma coisa errada aí nessas coisas. Não. Pense, você que está me ouvindo, pense. Deus colocou um cérebro dentro do seu crânio para você pensar. É isso. Ok. Quer falar alguma coisa, querido? Não, eu acho que o que está sendo dito está sendo maravilhoso. E eu acho que cada um de nós podemos observar bem o que nós temos ouvido e visto, e basear e comparar com a palavra de Deus. Por isso o conhecimento bíblico, aí você não vai cair no engano. Se você estiver alicerçado na palavra do Senhor, a palavra do Senhor ela é luz para os seus pés, não é? E lâmpada e luz para o seu caminho. Então, lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Ou seja, vai clarear a sua ideia, vai tirar as suas dúvidas. Então, quanto mais Bíblia você tiver dentro de você, cair menos erros você vai cair. Deixa, pastor. Que bom. Nós estamos terminando o nosso programa. Que pena, um assunto tão gostoso, um assunto tão importante, que às vezes a gente fala brincando, mas não tira a seriedade. Até porque, se nós não prestarmos atenção, somos afastados da verdade por causa de crendices e de superstições. Eu queria pedir ao pastor Paulo Brito, nosso pastor, que orasse por nós, orasse por você, orasse pela igreja no Brasil, para que o Senhor viesse nos dar sabedoria, capacidade para ensinarmos, orientarmos os membros, as ovelhas do Senhor Jesus, a crerem nele e não se desviarem da pessoa bendita dele. Pastor. Pastores, existe uma frase sendo muito dita nos dias de hoje: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade de Jesus Cristo que nos liberta das crendices, das superstições, da mentira, da feitiçaria, do roubo, da desonestidade, do adultério. Nos liberta do pecado. A verdade de Jesus Cristo. Por isso que você tem que conhecer a verdade. E eu queria que nós todos nos orássemos agora para você, por você, pela sua família. Quem sabe você que está de quarentena, mas que mesmo de quarentena você pode ter a alegria que vem de Deus para o seu coração. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esses momentos. Obrigado pela presença da pastora Isabel, do pastor Ari, do pastor Ayrton, desses irmãos queridos que estão cantando com tanto talento, louvando a Deus. Obrigado por eles. Obrigado por essa pessoa que está nos ouvindo agora. Eu te peço que o teu Espírito Santo injete no coração dessa pessoa sabedoria para discernir o que é correto, o que não é correto. Permanecer no correto, na verdade, naquilo que agrada a Jesus. Ajuda essa pessoa, ajuda essa família a abrir mão de crendices que os acompanham há tanto tempo, de idolatrias que não agradam a Deus. Em nome de Jesus, faze-os permanecer na tua palavra, para que possam te honrar e te servir como tu queres ser servido e honrado. Já oro por eles e peço também pelo Brasil nesses tempos difíceis. Meu Deus, manda uma libertação para a nossa terra. Liberta, meu Jesus, o Brasil dessa doença que tem entristecido tantos lares e tem feito quebrar financeiramente tanta gente. Meu Deus, restaura o Brasil de uma maneira breve. Nós já te agradecemos essa vitória em nome de Jesus.
Amém. Amém. Nós queremos agradecer a Deus pela sua audiência e pedir ao Senhor que você continue com saúde, que Ele continue nos abençoando de forma que na semana que vem possamos estar aqui. Que Deus abençoe, pastor Paulo. Muito obrigado por você ter aberto um tempinho para estar aqui conosco. Eu me senti honrado. Pastor Ayrton, muito obrigado por você ter se deslocado. Pastor Ayrton mora quase em São Paulo, em Campo Grande, e ele chegou aqui. Eu que agradeço, foi uma honra. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe, querida Isabel. Foi um prazer. Quero mandar um beijo para os nossos irmãos da Igreja de Caxias. Estou com muita saudade de vocês. Um beijo grande para toda a Maranata. Que Deus os abençoe. Muito obrigado a essa técnica querida que sempre nos abençoa, nos ajuda. Muito obrigado. Amém. Deus nos abençoe. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim.